Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou aqui hoje para falar para vocês sobre o seminário de Fruticultura 1, ministrado pela professora doutora Adriana de Castro. O tema que nos foi confiado é de interenxertia, subenxertia e sobreenxertia. E o grupo é composto pela Nadiele Guimarães, a Carolina Dreves, eu, João Vitor Crivelli, Laís Azevedo e a Pamela Oliveira. Bom, quando a gente fala de enxertia, logo é remetido citros. Então, o citrus, ele é formado por um grande grupo de plantas do gênero citrus e outros gêneros afins, como por exemplo o Fortunella, Poncirus e a família das rutáceas, e eles são representados pelas laranjas, tangerinas, limões, limas ácidas, pomelo, cidra e toranjas. Eles são oriundos da região subtropical e tropical do continente asiático, foram trazidos para o Brasil pelos portugueses em meados do século XVI e hoje o Brasil se tornou o maior produtor de citros do mundo, seguido pela China, União Europeia, Estados Unidos e México. As flores são aromáticas, pequenas e brancos, e os frutos são ricos em vitamina C. Bem, vamos falar um pouco agora sobre o que é a enxertia. Bom, a enxertia nada mais é do que a associação íntima entre duas partes de diferentes plantas: o cavalo, ou porta-enxerto, e o cavaleiro, ou enxerto. Cada planta conserva sua própria individualidade. Então, por exemplo, se uma planta A ela possui resistência a patógeno A e a planta B possui resistência ao patógeno C, após a enxertia, elas vão manter essa individualidade dela, essa resistência dela. Bem, os porta-enxertos, pés francos e enxertos são obtidos dos ramos das matrizes, ou seja, as plantas-mães, que são selecionadas com o que você quer propagar. Geralmente escolhem aquela planta mais produtiva, mais vigorosa e por aí vai. A maioria das espécies comerciais hoje são cultivadas com 100% de enxertia. Praticamente você não tem planta produtora de citros aí sem ser enxertada. Porque são só vantagens que o enxerto traz. Ele traz uma precocidade na produção, uma redução no porte da planta, viabiliza o cultivo de espécies ou variedades suscetíveis a problemas fitossanitários, além de renovar pomares em declínios e substituir plantas com pouco interesse econômico. Dentro da enxertia existe um subtópico chamado interenxertia, que ele vem para resolver um problema de incompatibilidade entre a cópia e o porta-enxerto. Essa incompatibilidade acaba causando uma baixa vigorosidade, uma baixa produtividade e pode levar até a morte. Então, é uma desordem de origem fisiológica caracterizada pela rejeição entre os tecidos da variedade dissertadas e causam alguns sintomas, como por exemplo fissuras, necrose de tecidos, exudação de goma, quando a gente pode ver aqui nessa imagem, um crescimento diferenciado entre caules de copa e do porta-enxerto, então um vai crescer mais que o outro, ou um vai crescer, o outro não vai, e por aí vai. Essas incompatibilidades podem ser evitadas, mas como? Fazendo uso da interenxertia. Mais para frente eu vou explicar para vocês como que a gente pode evitar isso daí. A incompatibilidade, ela pode aparecer tanto no viver, enquanto ainda é uma muda, ou então depois que está no campo, 5, 10 anos, o que é muito pior, porque enquanto está no viveiro, a gente pode descartar. Quando está no campo, já complica. Então, os sintomas ocorrem sobre uma forma de uma sequência de pontos de goma, como eu mostrei para vocês no slide anterior, a exudação da goma, e também no lenho forma-se uma linha deprimida, como vocês podem ver aqui, que penetram projeções da casca. Bom, aqui a gente tem um belo exemplo de interenxertia. É uma prática que é usada quando se deseja unir duas plantas incompatíveis. Então, eu falo que eles têm que ter um amigo em comum para juntar eles. Então, essa técnica consiste em interpor um fragmento de uma planta entre o enxerto e o porta-enxerto. Aqui, por exemplo, o limão-cravo ele é compatível com a laranja com o dragon. Porém, o dragon ele é incompatível com a laranja-pera. Então, faz-se uma interenxertia com o limão-cravo e teremos uma planta que será compatível geneticamente, então não teremos problemas com incompatibilidade.
Então, uma planta ela apresenta 3 partes geneticamente diferentes e 2 pontos de enxertia. Um aqui embaixo, outro aqui em cima. Beleza? O mais conhecido caso de incompatibilidade é o da laranja-pera, enxertado com trifoliata e seus híbridos, e em limões volcameriano e rugoso da Flórida. A laranja-pera é compatível com o limão rugoso nacional. E os limões sicilianos e eureka são incompatíveis com o trifoliata. Aqui no próximo slide, a gente tem um exemplo. Outro exemplo, no caso. A laranja-pera nós sabemos que é a cultivar mais plantada no Brasil. Porém, quando enxertada com limão-cravo, ela é suscetível à morte súbita dos citros e é incompatível com as trifoliatas. Já a laranja-pera e os trifoliatas induzem uma maior qualidade aos frutos e é resistente à morte súbita dos citros, porém são incompatíveis. Mas a ciência está aí para isso. Então, eu fazendo uma intra-enxertia entre laranja-pera, limão-cravo e trifoliata, eu consigo ter uma planta com ótima produção, uma planta top de linha e compatível, somente o uso da inter-enxertia. E então, ao usar a inter-enxertia, a incompatibilidade entre cópia e porta-enxerto poderia ser nula, certo? Agora eu passo a palavra para a Diane para ela continuar o seminário aí com vocês, tudo bem? Dando continuidade à apresentação, eu vou estar explicando um pouco sobre subenxertia. Bom, a subenxertia é uma técnica de multiplicação vegetativa que permite atribuir à copa novos porta-enxertos. Para quê? Para substituir o original que foi afetado por problemas fitossanitários ou problemas traumáticos, que acabam causando deficiências no desenvolvimento das plantas. Trata-se de uma prática importante nos casos de suscetibilidade do porta-enxerto, ou até mesmo para salvar plantas danificadas por roedores, agentes mecânicos ou químicos. O procedimento da subenxertia ele é recomendado para pomares com menos de 6 anos e que estejam em boas condições sanitárias, claro. Quanto mais nova a planta, maior vai ser o efeito da subenxertia. E o período para melhor realização do procedimento é o das chuvas, que fica entre os meses de setembro e março, porque facilita a operação e o desenvolvimento da subenxertia. Independente de qual seja a idade da planta, é recomendado usar 2 cavalinhos, aqui ó, um de cada lado do tronco da planta. A escolha da variedade de porta-enxertos deve ser baseada no quê? Na localização da propriedade, na capacidade de irrigação, na variedade em que será feita a subenxertia. Tudo isso para quê? Para evitar incompatibilidade. Na ocorrência de outras doenças, como gomose, declínio, CVC, e na disponibilidade do porta-enxerto. Os melhores resultados têm sido obtidos com o citromelo swing, mas o que acontece? Ele é incompatível com a variedade pera. Então, nesse caso, a gente pode fazer a substituição pela tangerina sunk. A técnica, ela substitui o porta-enxerto original, intolerante à morte súbita dos citros, e cria novas raízes para alimentar a planta doente. Agora, eu vou estar falando para vocês sobre o exemplo mais conhecido de subenxertia até hoje, que foi a recuperação da primeira laranjeira Bahia. Ela foi plantada na Califórnia em 1873 e a sua recuperação foi feita em 1926. E a planta existe até hoje, ó, as fotinhas da laranjeira Bahia. Em São Paulo, a subenxertia foi utilizada de forma massiva com o porta-enxerto citromeleiro swing, para proporcionar a convivência de laranjeiras doces, previamente enxertadas sobre o limoeiro cravo, frente ao surgimento da morte súbita dos citros. Alguns citricultores, mesmo com propriedades em regiões não afetadas, eles adotam a subenxertia como uma medida de prevenção, e em pomares contaminados, pode sim haver a recuperação, em pomares doentes, né? Árvores doentes, pode sim haver a recuperação, desde que os sintomas não sejam muito avançados, não estejam muito avançados e elas não sejam muito velhas. Aí sim pode haver recuperação do pomar. Passo a passo da subenxertia. Primeiro, faça 2 covas o mais próximo possível do tronco. Segundo, recomenda-se adubar cada cova com 50 gramas de superfosfato simples. Terceiro, plante os cavalinhos de modo que não tenha mais de 10 graus de inclinação em relação ao tronco da planta. Aqui, ó, 10 graus de inclinação. Os cavalinhos devem ter de 5 a 8 meses e aproximadamente 45 centímetros de altura e estar maduros, lenhosos, na altura da enxertia. Aqui. Quinto, de 5 a 10 centímetros acima da enxertia original, faça um corte em T invertido, 5 por 3 centímetros.
Sexto, faça o corte da ponta do cavalinho em bisel. Aqui temos exemplos de cortes em bisel. E destaque a parte que será encostada no lenho, no tamanho correspondente ao T, 5 centímetros. Sétimo, levante com cuidado um lado da casca e coloque a ponta do cavalinho dentro do corte, centralizando, acomodando bem o porta-enxerto. Oitavo, fixe e proteja a subenxertia em fita plástica, enrolando-a de baixo para cima e deixando bem apertado para evitar a entrada de água ou o secamento dos tecidos. Nono, regue bem. Décimo e, por último, retire a fita plástica após o pegamento em aproximadamente 30 dias. Bom, essa foi a minha explicação sobre subenxertia e agora eu vou estar passando a palavra para a Pamela, que vai dar continuidade à apresentação. Bom, gente, eu vou falar sobre enxertia. A sobreenxertia, ela é conhecida como enxertia de copa ou substituição da parte aérea, e ela tem por finalidade aproveitar plantas já formadas com a alteração da variedade da copa. Com isso, ganha-se tempo, pois o porta-enxerto ele se encontra perfeitamente estabelecido, fazendo com que ocorra produções mais precoces. Então, faz-se a copa, deixando de 4 a 5 pernadas na planta. O emprego da sobreenxertia ele vem sendo realizado em plantas de idade não muito avançadas, plantas sadias ou em plantas que tenham problemas na parte aérea. A operação da sobreenxertia ela vem sendo realizada em períodos expressivos de desenvolvimento vegetativo nas plantas de citros. E para que isso ocorra, as plantas elas devem ser acompanhadas de disponibilidade de água no solo. Também é muito importante que a gente saiba que a poda ela influencia na relação fonte e dreno. Por quê? Pois ela diminui as reservas que são necessárias para a formação de novos ramos e raízes dessa planta. Esse processo ele é muito danoso quando se trata de podas drásticas. Por isso, a importância da sobreenxertia como método que promove a substituição gradual da cultivar da copa anterior. Aqui nós temos um método chamado sobreenxertia por garfagem. Como esse método funciona? A árvore ela deve ser podada, deixando a copa de 3 a 6 ramos principais intactos. Deve também se fazer a remoção de ramos existentes no interior da copa, Ramos com 2 centímetros de diâmetro também devem ser cortados. Região de corte dos ramos que tenham diâmetro de 4 centímetros devem ser pintados com pasta cúprica. Para quê? Para evitar a proliferação de micro-organismos. Os garfos devem ter entre 10 a 14 centímetros e devem também apresentar tecido maduro apto para fazer esse enxerto. Em uma das laterais do garfo, deve-se fazer um corte longitudinal. E também deve-se fazer a abertura da casca do ramo dessa cultivar anterior, e que deve ter um comprimento idêntico ao enxerto. E as duas partes elas devem ser cortadas e devem ser colocadas em contato. E para ser fixadas, utiliza-se uma fita plástica. Esse procedimento ele deve ser realizado em todas as partes e pernadas da planta, com uma altura de 80 a 100 centímetros do solo. Após esse procedimento, as brotações elas iniciam-se entre 10 dias e a fita plástica ela deve ser removida quando se verificar que os tecidos das duas cultivares copas eles já estejam se juntando. Isso ocorre entre 20 a 40 dias. Passado isso, a partir de 2 anos após a colheita do fruto da cultivar anterior, quando os ramos da nova cultivar eles já tiverem alcançado boa formação e ramificação, então deve ser eliminado também. E depois de 4 anos, deve-se fazer a eliminação de todos os ramos da cultivar copa antiga. Bom, gente, a nossa consideração final é o quê? Vendo esses 3 métodos, que são bem importantes, que é a interenxertia, a subenxertia e a sobreenxertia,
temos o quê? Que com base nas informações obtidas, entende-se que essas 3 técnicas são formadas, né, para realizar o sucesso e processo de enxertia, sendo que cada uma delas é uma possível solução para obter pomares com altas produtividades, evitando possíveis interferências de fatores bióticos e abióticos. Aqui nós temos as nossas referências e muito obrigada!